Sermão do Monte, a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os últimos conselhos que Cristo traz para todos nós, e eu tenho a certeza que nós vamos ser abençoados pelo Senhor. Abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículo 21 da palavra do Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe também a todos os irmãos de casa que vai estar participando conosco. Com certeza você será abençoado, você será alcançado por esta mensagem e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Você que está em outro país, em outro estado, você que se encontra no nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, que Deus abençoe grandemente você e também a sua família. Mateus capítulo 7, versículo 21, a seguir da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos meditar que está escrito: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? É uma pergunta. Em teu nome não expulsamos demônio? Uma outra pergunta. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Uma terceira pergunta. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém? Diga-se: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Amém? Fiquem à vontade, meus irmãos. Então aqui se encontra na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo as últimas advertências de Cristo aos cristãos. Então hoje nós estamos aqui com a parte 2. Se nós observar todo esse capítulo, Jesus ele começa aconselhando, orientando a não julgar, ou seja, a não condenar no grego, lá no capítulo 7, no versículo 1. Mas depois Jesus, ele traz sobre o julgamento, ele começa a mostrar, trazer os seus conselhos para nós sobre os dois caminhos. E Jesus entra também, a qual a parte 2 que nós estamos falando hoje, para eu e você: acautelai-vos. Acautelai-vos de quem? Dos falsos profetas, a qual as Escrituras nos orienta, que vem até vós vestidos como ovelhas. Vem vestido como ovelhas, mas, porém, entretanto, interiormente são lobos devoradores. Então esses são as advertências de Cristo. Esses são os aconselhamentos que Jesus Cristo traga aos nossos corações no dia de hoje.
O Senhor Jesus, Ele continua aqui aconselhando no texto em apreço em relação ao julgamento. Ele começa a falar sobre os falsos profetas. Ele começa a falar daqueles que usam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor também, Ele nos mostra alguns dos perigos ou empecilhos e obstáculos com os quais se encontram todos aqueles que tentam encetar, ou seja, começar essa caminhada. Quando a gente começa a caminhada com Cristo, quando a gente começa a nossa caminhada com o Senhor, quando nós resolvemos colocar a nossa vida com Jesus, quando nós resolvemos colocar a nossa vida com Cristo, a partir daquele momento que nós decidimos, tomamos ali uma decisão diante do Senhor, nós iremos encontrar obstáculos, nós iremos ser afligidos, nós seremos às vezes açoitados nesta caminhada. E um discípulo de Cristo, ele é um aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre. Ele aprende com o nosso Senhor, ele aprende com o nosso Deus, com a finalidade de ensinar também as outras pessoas. Esses são os discípulos de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, Ele usou esse relacionamento semelhante com os homens que Ele treinou para difundir o reino de Deus. Jesus, Ele treinou, Jesus, Ele discipulou, Jesus mostrou, aconselhou a cada passo que uma pessoa deve viver no seu dia a dia. E os seus discípulos, na verdade, estiveram com Ele dia e noite, pelo menos por 3 anos, aprendendo o que é ser um discípulo de Cristo. Aprendendo, quando eu olho todo esse sermão no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, a cada aconselhamento que o Senhor ali concedeu para aquele povo. Por aqui nós ficamos aproximadamente, estamos entrando quase há 8 meses e meio estudando a cada item, a cada conselho que Jesus deixou para aquele povo e também deixa para todos nós. 8 meses, quase 9 meses, estudando, aprendendo, e o tempo todo Cristo, Ele continua enfatizando e asseverando que o Evangelho não é apenas uma mensagem para nós ouvir, não pode ser apenas ser ouvida ou ser aplaudida, porquanto a sua finalidade será sempre aplicada em nós. Precisamos aplicar a mensagem de Cristo. Precisamos aprender, precisamos ser um discípulo de Jesus Cristo. E esse é o tema que o Senhor Jesus, Ele continuou enfatizando até o fim do sermão. Por isso que Ele começa a falar sobre acautelai-vos dos falsos mestres. Esta palavra acautelai-vos significa, é um verbo, ou seja, proteger, resguardar, ter cautela, prevenir, é um verbo de ação. E eu preciso ter o discernimento a qual é uma pessoa, quem é um falso profeta, quem eu devo julgar esse falso profeta. E Jesus aconselhando até nesse fim do Sermão do Monte, ele chega a dizer a Bíblia lá em João 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Salvador, se o nosso Senhor, se Cristo me libertar, eu serei livre. Lá no versículo 32 a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a palavra de Deus que pode me libertar. Só a palavra do Senhor que pode me restaurar. Só a palavra do Senhor eu irei aprender os ensinamentos, os aconselhamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele também estabeleceu o tema sobre a forma de 2 perigos particulares e especiais que nos ameaçam.
Cristo aqui, havendo abordado os dois perigos, Jesus ele conclui o seu argumento utilizando-se de uma declaração clara nos termos dos quadros de duas casas. Se você observar, Jesus está dizendo de duas casas espirituais. Jesus está dizendo de alguém que construiu sua casa na areia. Jesus está dizendo de alguém que construiu a sua casa na rocha, e isso explana o evangelho superficial e leviano, ou seja, o evangelho sem negar o seu próprio eu. Por isso que Jesus fala do caminho largo, do caminho estreito. O caminho estreito, a qual nós temos abordado aqui, é negar a sua própria vida por conta de Cristo. É negar o seu próprio eu diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso também explica a ausência de piedade e de uma vida santa que se verifica entre quase todos os crentes. Essa vida de piedade não é que precisemos de ensinamentos especiais, nós precisamos olhar os ensinamentos de Jesus Cristo, a qual está na Bíblia, nas Escrituras, nos aconselhando aonde está a nossa casa, na areia ou sobre a rocha, quais os caminhos que estamos andando, o caminho da porta estreita ou o caminho da porta larga. E Jesus ele nos orienta para que eu e você venha observar os falsos profetas. Quem são esses falsos profetas, a qual nós abordamos na semana passada? Quem são aqueles que eu e você precisa acautelar? Quem eu e você precisa ter o discernimento, entender quem é o falso profeta, quem tem ensinado algo que não condiz conforme a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, o nosso Salvador, o texto aqui em tela, ele desmascara os falsos crentes, ele mostra como podemos identificá-los. Como eu vou identificar um falso profeta? De que forma? Versículo 21 ao versículo 23, as Escrituras estão dizendo, acompanha comigo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Ou seja, nem todo aquele que fala Senhor, Senhor. Muitos me dirão naquele dia, muitos de nós, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? É uma pergunta. A segunda pergunta: em teu nome não expulsamos demônios? A segunda pergunta. A terceira: em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Tem um ditado que nós usamos no nosso dia a dia, principalmente na igreja contemporânea, na sociedade que estamos vivendo, a cultura, as tradições que nós estamos vivendo. Nós temos um costume de dizer: nunca fala nunca. Mas Jesus está dizendo, o nosso Senhor está aqui trazendo na palavra do Senhor: nunca vos conheci, nunca conheci você. E aí às vezes nós vamos questionar: mas Senhor, quantas vezes expulsei demônios? Quantas vezes eu fiz maravilhas? Quantas vezes eu preguei a sua palavra? E Jesus está dizendo: nunca vos conheci. Eu não sei quem é você, eu nunca vi você na vida. Então um crente verdadeiro, ele é conhecido não apenas por aquilo que ele professa. Vejam que a profissão de fé aqui registrada é ortodoxa e fervorosa. Nós precisamos observar. Então esse falso cristão, esse falso crente, ele chama Jesus de Senhor. Ele chama o nosso Senhor, o nosso Salvador de Senhor, e o faz com intensidade em sua voz, dizendo: Senhor, Senhor. Então ele chama o nosso Deus,
Deus diz Senhor, e mesmo assim há um abismo entre o que ele fala e o que ele vive, o seu comportamento, entre o que ele diz e o que ele pratica. E há também um hiato entre a sua teologia e a sua ética, entre o seu credo e a sua conduta. Por isso que Jesus está orientando, por isso que Jesus está nos ensinando: acautelai-vos desses falsos profetas. E um crente verdadeiro, ele é conhecido não apenas pelas suas obras, não, conforme está no versículo 22 e o versículo 23, esses falsos crentes, eles pleitearão, ou seja, requerer no dia do juízo o reconhecimento de suas obras portentosas, ou seja, assombrosas, as suas profecias, expulsar demônios e muitos milagres. Todos aqueles falsos profetas, no dia do juízo, eles vão requerer o seu reconhecimento. Mas eu fui o pastor, mas eu fui uma pessoa da igreja, eu fui uma pessoa que expulsei demônios, eu fui uma pessoa que fiz milagres em seu nome, eu fui uma pessoa que preguei tantas vezes, ensinei tantas vezes. E o Senhor vai dizer abertamente: nunca vos conheci. O nosso Deus, e não precisa se preocupar. Eu não estou aqui para lhe julgar, e você não precisa me julgar. Cada um de nós iremos se prostrar diante de Ele. Cada um de nós iremos se prostrar, e todos nós irão separar do lado direito e outros do lado esquerdo. Todos. Não precisa se preocupar. Fique tranquilo. Quem sabe é hoje ainda. Quem sabe daqui a pouquinho nós partimos com o Senhor. Se você partir hoje, o que será que vai acontecer com nós? Se fosse para você partir hoje, Jesus ele iria dizer para você que nunca te conheceu, ou ele vai lhe conhecer? Se fosse hoje, agora, neste momento, se você partisse, lembre-se, é como eu e você irá diante de um juiz na cidade. E naquela cidade, aquele juiz, ele pode dar uma sentença ao nosso favor ou contra nós, mas naquele dia, eu e você estará diante do Mestre, diante do Senhor. Confesso para vocês que eu não sei nem o dia, nem a hora, nem o momento, mas se fosse hoje, o que você prestaria conta da sua vida diante do Senhor? O que Jesus iria dizer para mim ou para você? Talvez a gente iria questionar: mas Senhor, Salvador, mas eu fiz tantas coisas na casa do Senhor, eu participei de tantas coisas, eu fiz tantas coisas na sua casa. Imagine Jesus olhando para mim ou para você e dizendo: eu nunca vos conheci. Se fosse hoje, seja sincero, porque todos nós conhecemos a nós mesmos. Até aqui a gente conhece nós. Seja sincero. Jesus iria dizer o quê? O que nós iríamos dizer para o nosso Senhor se Cristo olhasse para nós e dissesse: eu não te conheço? E talvez eu ou você abriria a nossa boca e dissesse: oh meu Senhor, mas eu expulsei demônios. Ah, meu Senhor, mas olha só, está dizendo nas Escrituras: mas Senhor, eu profetizei no nome do Senhor. Quantas vezes eu orei, quantas pessoas vinham possessas na casa do Senhor, e eu expulsei os demônios e eles saíram no nome do Senhor. Quantas vezes? O que eu e você iria argumentar ao Senhor? O que eu e você, se Jesus dissesse que não nos conhece? E todas as obras aqui mencionadas por Cristo, elas são sobrenaturais, são obras maravilhosas. Não se questiona a realidade delas, mas se reprovam todas, porque a vida daqueles que as pratica estão imiscuída, ou seja, misturada em iniquidade,
misturada. As pessoas em pleno século 21 vivem acreditando às vezes que os seus dons, que os seus cargos terão algum meio ou vantagens para entrar no reino dos céus. Às vezes nós acreditamos. A vantagem hoje que nós temos é o quê? Nós chamamos uma pessoa para ministrar, e aquela pessoa, você ora pelos dons, você expulsa demônios, você tem uma boa oratória, assim vai. Ou seja, as pessoas às vezes pensam, pleno século 21, acredita que os seus cargos ou os seus dons irão fazer você entrar no reino do céu. Já imaginou? O que eu e você irá falar para o Mestre? O que nós iremos falar para o Senhor? E Deus, Ele não está interessado apenas no que fazemos, mas também como o fazemos. E Deus, Ele requer uma obra certa e motivação certa. Ele quer verdade no nosso íntimo. Eu não estou dizendo de perfeição, meus irmãos. Eu não estou dizendo porque eu e você precisa entender que a nossa santificação é diária diante de Cristo. Eu e você precisa todos os dias nascer de novo diante de Deus. Mas você olhe para você, o que você tem para falar diante de Cristo hoje? Se Cristo batesse na sua porta para lhe buscar, o que você iria dizer? Nós que estamos na casa de Deus, Deus não está trazendo algo para alguém que está lá fora, não. Ele está dizendo para alguém que todos os dias fala: Senhor, Senhor. Pessoas que estão na presença do Senhor, pessoas que profetizam, pessoas que expulsam demônios, pessoas que fazem maravilhas. Imagina o Senhor hoje, se fosse hoje, para bater em nossa porta, o que eu iria dizer ao nosso Cristo? Isso é individual. Por isso que Jesus está trazendo o Sermão do Monte. Por isso a importância de ser discipulado por Cristo. Por isso a importância de aprender os conselhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então um crente verdadeiro, ele é conhecido pela sua obediência. Pela obediência na palavra do Senhor. Quem vai entrar no reino dos céus não são aqueles que fazem profissões de fé ortodoxas e emocionantes, nem aqueles que fazem obras milagrosas, mas o que obedece à vontade do Pai. São aqueles. Não basta apenas eu expulsar demônios. Não basta, são obras sobrenaturais, elas são importantes, mas não significa que isso me salva. Os dons não me salvam. Nós iremos falar a partir da próxima semana sobre a igreja de Corinto, uma igreja que tinha todos os dons, mas uma igreja problemática, uma igreja dividida. Uma igreja, meu Deus do céu, eu vou entrar mais detalhe a partir da semana que vem. Uma igreja distante do nosso Senhor. Então não é possível substituir obediência por performance, por desempenho. Não é correto uma adoração de lábios. Quantos de nós se aproximamos de Cristo apenas com os nossos lábios? Nós louvamos, nós pregoamos, nós expulsamos demônios, nós profetizamos no nome do Senhor. A Bíblia está sendo bem clara. Todos nós que estamos aqui, nós clamamos, nós chamamos por Senhor, por Senhor. Mas que evangelho que eu e você está vivendo? Será que é o evangelho raso? Será que é o evangelho de profundidade? Será que é o evangelho de negar o nosso próprio eu por conta de Cristo? Essa é a nossa caminhada com o Senhor. Essa é a nossa caminhada com o nosso Cristo. Um crente verdadeiro será distinguido do crente falso no dia do juízo. Então descanse, fique bem tranquilo, não precisa nem eu e nem você se preocupar.
no dia do juízo. Esse dia vai chegar. Eu não sei que dia que vai ser. Podia ser hoje, podia ser agora, neste momento. Cristo buscando a sua igreja agora. E Cristo olhando para mim e para você. Será que nós seremos aprovados ou reprovados pelo Senhor? Individual. Eu acredito que o irmão do lado, peraí, olha, não, Jesus não está dizendo isso. A Bíblia diz, lá no capítulo 7, no versículo 3, e porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? É individual. Não precisa nem eu e nem você se preocupar em relação a isso. Cristo irá chamar a cada um de nós. Então, enquanto caminhamos neste mundo, o joio estará misturado com o trigo, mas no dia do juízo, os falsos crentes serão desmascarados e ouvirão o seu veredito do reto juiz. Já imaginou? Às vezes aquele dia nós vamos chegar assim, porque a nossa carne, o ser humano, a nossa natureza vai falar: mas espera aí, mas eu abri a igreja X, mas eu plantei a igreja Y, eu que fiz esse trabalho, eu que fiz aquele trabalho. E Jesus olhar para nós e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não lhe conheço. Já imaginou? Mas tantos milagres, meu Deus, quantas coisas, quantas revelações, quantas vezes eu expulsei demônio na sua casa. Apartai, vocês não vão ouvir da minha pessoa, nós iremos ouvir do Salvador. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Já imaginou isso? Já imaginou isso? Porque isso vai acontecer. O dia do juízo vai chegar para todos nós. E ele pode dizer: nunca vos conheci. Nunca eu lhe conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E Jesus aqui ele termina o seu celebre sermão citando dois construtores. Aí Jesus ele traz em seguida dois construtores, duas casas e dois fundamentos, no versículo 24 ao versículo 27, que eu leio para você, que está escrito: todo aquele, pois, que escutas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem louco, ao homem que ouve a palavra do Senhor e não a pratica, ao homem que ouve as escrituras do nosso Deus e não coloca em prática, que edificou a sua casa sobre areia. Ele desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Imagine os últimos conselhos de Cristo. Cristo ele começa trazendo o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, trazendo cada detalhe, como tem que ser um discípulo de Cristo, como precisa aprender a palavra do Senhor. Ele também fala sobre as circunstâncias que virão sobre essas casas. Quais são as circunstâncias? Chuva no telhado, vento na parede e rios no alicerce. Nas duas. Tanto a que foi construída sobre a rocha, a que foi construída sobre a areia. E uma casa, ela fica de pé e permanece inabalável diante da tempestade. A outra desalva, sendo grande a sua ruína. Charles Spurgeon, ele chega a dizer que ele disse que de alto a baixo e de todos os lados vieram as provações, ou seja, a chuva, as inundações e o vento. Ela vem de
todos os lados. Eu fico olhando para a minha pessoa, às vezes, meu Deus, quantas vezes, quantas provações que a gente passa, quantos ventos vêm sobre nós, quantas tempestades que chegam a nós, e nenhum anteparo é interposto, pois todos esses combateram aquela casa. A casa que estava edificada sobre a rocha, ela não caiu, mas a outra, ela desabou. Aonde está a sua casa? Sobre a areia ou sobre a rocha? Aonde está a nossa casa? O construtor que edificou sobre a rocha é prudente, o que edificou sobre a areia é insensato, é louco. O sábio construtor é aquele que ouve as palavras de Jesus Cristo e as coloca em prática. O insensato é aquele que, mesmo ouvindo-as, não obedece. Não importa se é um pastor, se é um presbítero, se é um diácono, se é um cooperador, se faz parte do ciclo de oração, se faz parte dos jovens, não importa, não importa. Todos, cada um, estará diante do Salvador. E você não precisa ficar preocupado, não. Você não vai precisar chamar a esposa, pai, mãe, filho, irmão, para alguém te defender. Fique tranquilo. Não vai precisar. Será você e o juiz. Será eu e o juiz. Cada um de nós, sentadinho no banco, olhando para o mestre e dizendo a cada detalhe de tudo que eu e você realizou, seja as coisas boas, seja as coisas más, seremos justificados não pelas nossas obras, não, seremos justificados por Ele. Para entrar no céu, não vai precisar fazer parte de uma diretoria. Para entrar no céu, não vai precisar de alguém para te indicar. Para entrar no céu, precisa do Salvador. Cada um de nós prestaremos conta ao nosso Deus. Cada um de nós, o construtor então sábio no fundamento, aquilo que ninguém vê, para dar segurança à casa na hora da tempestade. Aquele que ninguém vê, o construtor insensato, ele não investe no alicerce, mesmo a sua casa tendo uma bela aparência. As pessoas às vezes, essa tribuna, ela é apenas uma vitrine, que nós demonstramos quem é nós. Aqui nós olhamos para todas as pessoas, e as pessoas falam, olha, essa pessoa é pessoa de Deus, essa pessoa é o pastor, essa pessoa é um homem de Deus, essa pessoa é uma mulher de Deus. É uma vitrine, aonde as plataformas, aonde todas as pessoas, todos que sobem aqui para ministrar, não importa o dia, todos que estão aqui, é apenas uma vitrine daquilo que cada um de nós olhamos para alguém que está aqui apregoando. Mas o Salvador conhece a cada um de nós que subimos aqui, que abrimos os cultos, que apregoamos. O Salvador conhece a cada um de nós. Nós não podemos ser um construtor insensato, que está preocupado apenas com o que as pessoas... Não se preocupe com as pessoas falam de você. Não se preocupe. Se preocupe com o que o Salvador pensa de você. Não se preocupe aqueles que talvez estão falando algo de você, não. Se preocupe o que o Senhor pensa de você. O que o Salvador
recompensa de cada um de nós. E ao longo da história, muitos foram os ataques ao fundamento da igreja. Muitos. Toda a história. Sempre, em todo o período, sempre existiu os ataques contra a igreja de Cristo. Os religiosos, eles rejeitaram a Cristo, a pedra fundamental da igreja, mesmo prestando lealdade a Abraão, a Moisés e a Deus Pai. Está tudo nas Escrituras. Todos, quantas pessoas rejeitaram a Cristo, e quantos até hoje rejeitam a palavra do Senhor. Para entrar no céu, irmãos, eu confesso para vocês que eu gostaria até de ter um outro livrinho de autoajuda para mim, como eu gostaria, mas não vai existir. Para entrar no céu, tem que estar conforme o ensinamento da palavra do Senhor. Para entrar no céu, para ser discípulo do Senhor, para ser discípulo de Cristo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conforme as Escrituras do Senhor. Para ser um discípulo, tem que estar enquadrado na palavra do nosso Deus. E fica claro que os religiosos não podiam rejeitar Jesus sem rejeitar a Abraão, a Moisés e a Deus Pai. E nos primeiros séculos também do cristianismo, o gnosticismo rejeitou Jesus ao afirmar em seus seguidores ter conhecimentos secretos, percepções superiores ao ensinamento dos apóstolos. Aconteceu na história. Esse ataque também continuou na Idade Média, quando a figura do Papa usurpou a centralidade de Cristo como fundamento, o cabeça da igreja e o único mediador entre Deus e os homens. Em toda a história, em cada período, sempre teve aqueles que rejeitaram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No século XVIII, esse ataque continuou com o iluminismo. No século XIX, prosseguiu com o liberalismo. E no século XX, com o neoliberalismo. Até hoje, nos dias atuais, o ataque ao fundamento da igreja vem do secularismo de um lado e o sincretismo de outro. O sincretismo. Estamos vivendo hoje nesse período. Somente eu e você precisa entender isso. Somente a casa edificada sobre a rocha ficará de pé. Para ficar em pé, e olhem, cuidado, hein? Cuidado, porque a Bíblia me instrui sobre isso. Aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Cuidado. Eu e você precisa ter todo cuidado. Somente em Cristo, o homem e a mulher pode livrar-se da tempestade do juízo. E o juízo de Deus, aqueles que forem condenados, não será uma condenação por um dia, não. Não é umas férias que nós iremos passar lá, não. Será a eternidade. Você não vai precisar de ninguém para se defender. Nem eu. Cada um de nós iremos se prostrar diante do juiz, o dono da obra. E quando Jesus, o nosso Senhor, ele terminou esse sermão, as multidões estavam chocadas e fora de si, maravilhadas de sua doutrina. Isso é doutrina. Versículo 28 e o versículo 29.
E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, aproximadamente quase 9 meses aqui, ministrando a palavra do Senhor, quando ele concluiu esse discurso, aquela multidão se admirou da sua doutrina. É fácil viver a doutrina de Cristo? Meu Deus, misericórdia. Ainda tem uns que quer a doutrina de Cristo e quer mais um jugo ainda, quer aumentar um pouco mais o jugo. E aí está vivendo no jugo e não vive na doutrina de Cristo. Vive um jugo apenas de aparência. Ele só consegue olhar aquela pessoa que se encontra na sua frente. Ele julga conforme o seu olhar. Mas o Senhor, Ele conhece a cada um de nós. Então eles estavam maravilhados por causa de seu conteúdo e forma. Aquele povo, ele não ensinava apenas a verdade, mas ensinava como que tem autoridade. Esse era Jesus, que não era hipócrita como os religiosos, que falavam e não fazia. Ele é avalista de suas palavras. E Jesus não é um alfaiate do efêmero, mas o escultor do eterno. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Senhor. E Jesus, o seu tema do Sermão do Monte foi falar a verdade. Foi ensinar as Escrituras. Foi aconselhar a cada um de nós. Ele apresentava assuntos de grande relevância, questões de vida, morte e eternidade. É isso que Jesus está tratando. É isso que Jesus está nos aconselhando. E havia sistematicamente em sua pregação e segundo o seu Talmud, ele com frequência divagavam sem parar. Esses são os conselhos do Mestre. Esses são os aconselhamentos do Senhor. Ele excitava a curiosidade ao fazer uso generoso de ilustrações. Se você observar capítulos 5, 6 e 7, Jesus ele traz várias metáforas, várias ilustrações para todos nós. Capítulo 5, do 13 ao 16, capítulo 6, versículo 26 ao 30, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, etc. E exemplos também concretos, capítulo 5, versículo 21, capítulo 6, versículo 24, e como o sermão o revela do princípio ao fim. Cada um de nós iremos prestar conta ao nosso Deus. E os discursos deles eram com frequência áridos como pó. O discurso do Mestre. Ele falava como aquele que amava os homens, como aquele que se preocupava com o bem-estar eterno de seus ouvintes e apontava para o Pai e seu amor, conforme está no capítulo 5, versículo 44 ao versículo 48. E finalmente, o ponto mais importante do sermão, ele falava com autoridade. Ele ensinava, ele aconselhava, porque a sua mensagem vinha diretamente do coração e mente do Pai, daí também vir dos mais profundos de seu próprio ser e da Escritura. Por isso que ele é o Verbo, e ele se fez carne. Ele é a palavra, ele é a vida eterna, ele é o nosso Senhor,
o nosso Salvador. E os religiosos estavam constantemente extraindo os seus ensinos de fontes falíveis, citando um escriba ou outro, e eles tentavam tirar água de cisternas rotas. Porém, entretanto, contudo, Jesus, ele extraía de si mesmo, pois era e é a fonte de águas vivas. Ele é a fonte. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede. É a promessa do Senhor. Eu quero dizer que eu e você somos privilegiados por ter esse grande ensinamento. Pessoas que me disseram, que me procuraram, como eu gostaria de ter esse privilégio de aprender o Sermão do Monte. E eu encerro aqui agradecendo a Deus por ter me sustentado todo esse período. Meu Deus, como é difícil. Confesso, foi a primeira vez que eu trago toda a interpretação, passo a passo, do capítulo 5 ao capítulo 7. Como foi difícil. Como foi difícil ministrar. E quando comecei, o Senhor tinha até falado comigo: se prepare. Se prepare. Não foi fácil. Mas graças a Deus, que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui Ele cuidou de cada detalhe. E eu quero dizer para você que eu termino com o dever cumprido, com esse ensinamento que Jesus nos deixou, para que eu e você venha morar no céu, para que eu e você venha desfrutar. E quem tem ouvidos, que ouçam a voz do Espírito Santo de Deus. Aproveite. Tenho certeza que o Senhor nos ensinou. E a Bíblia chega a dizer, em João capítulo 8, versículo 31, se vocês, Jesus falando para mim e para você, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus alunos. Serão de fato meus discípulos. Fique em pé. Que Deus abençoe. Deus abençoe você de casa. Que Deus abençoe a